111 da Constituição Federal e o artigo 644-C da CLT traz as varas do trabalho. Em regra, né, quem exerce a jurisdição trabalhista é o próprio juiz do trabalho, que é o órgão da Justiça do Trabalho. Mas, se em determinada localidade não existia uma vara do trabalho, né, com competência, ou seja, um juiz concursado, nos termos do artigo 37, inciso 2 da Constituição Federal, um juiz que tenha feito concurso para essa justiça especial, que é a Justiça do Trabalho, prevista lá no artigo 111 da CLT, então o juiz de direito também com competência, embora a competência originária seja a competência residual prevista no artigo 125 da Constituição Federal, mas ele estará, que se ele estiver naquela localidade que não há juiz do trabalho, ele irá exercer jurisdição trabalhista também. Então, ele também irá exercer jurisdição trabalhista, e da decisão desse juiz de direito, caberá recurso ordinário nos termos do artigo 895, 896 é recurso de revista. Eu acho que eu falei errado lá atrás, não é verdade? Mas estou corrigindo. O artigo 895 da CLT trata do recurso ordinário. O 896 é o recurso de revista, é outro recurso. Então, veja que o 895 traz o recurso ordinário, que é exatamente o uso do direito ao duplo grau de jurisdição da primeira para a segunda instância, onde o jurisdicionado devolve para o Poder Judiciário Trabalhista para que ele possa fazer uma nova análise e, se for o caso, reformar. Então, veja que nós temos aí a vara do trabalho, onde vai da primeira instância para a segunda, da vara do trabalho para o TRT, o recurso ordinário previsto no artigo 895 da CLT. Tranquilo? Então, vejam que poderá ocorrer esse recurso ordinário de uma decisão não do juiz do trabalho, mas poderá ser contra uma decisão do juiz de direito, aonde não houver juiz do trabalho. Ou seja, naquela comarca que não houver justiça do trabalho, quem fará as vezes de justiça de juiz do trabalho será o juiz de direito, que tem originariamente a competência residual prevista no artigo 125 da Constituição Federal. A Constituição Federal, no artigo 112, diz que a lei criará varas na Justiça do Trabalho, podendo, naquelas comarcas não abrangidas por sua jurisdição trabalhista, que não tem a Justiça do Trabalho, atribuí-la esta competência prevista no artigo 114 da Constituição Federal aos juízes de direito, aqueles da competência residual prevista no artigo 125 da Constituição Federal. Então, os juízes de direito, até com possibilidade de recurso ou grau de recurso ou do duplo grau de jurisdição, conforme prevê o artigo 8º, número 2, a linha H do decreto 678 de 92, que é o Pacto de São José da Costa Rica, para o Tribunal Regional do Trabalho, lá do artigo 115 da Constituição Federal e do artigo 644-B da CLT, de decisão não do juiz de trabalho, mas do juiz de direito, não é verdade? Veja que aqui temos uma situação interessante, porque antes da emenda constitucional número 24 de 99, emenda constitucional número 24 de 99, existiam outros juízes, os juízes chamados de classistas, aqueles que representavam as classes trabalhistas, Mas esses juízes acabaram, não é verdade? Esses juízes classistas, eles atuavam nas varas trabalhistas, nas varas do trabalho, através das juntas de conciliação e julgamento. Juntas de conciliação e julgamento
né, que não existe mais hoje, essas juntas de conciliação e julgamento, né, previsto lá no artigo 647, ainda existe no direito positivo, ainda existe, tem muita coisa que tem na CLT e já caiu, que não existe mais. Por exemplo, o artigo 492 da CLT traz lá a estabilidade do empregado aos 10 anos. Isso não existe mais. Depois que inventaram, que criaram a lei do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, né, que hoje, lá em 66, hoje é regulado pela Lei 8.036 de 90, o Fundo de Garantia acabou com a estabilidade do empregado, não é verdade? Então, vejo que não existe mais, mas está lá, quem lê o artigo 492 ainda entende que há estabilidade, assim como também entende que há as chamadas juntas de conciliação e julgamento, né, que hoje são as varas de trabalho, conforme prevê o artigo 647 da CLT e lá no artigo 647 da CLT, aonde se lê juntas de conciliação e julgamento, deve-se ler vara do trabalho. Ainda há essa expressão na CLT, mas hoje o correto é interpretar essa expressão como vara do trabalho. Então, basta dar uma lida lá no artigo 647 da CLT. Então, nós temos aí os órgãos da Justiça do Trabalho, né, que são os juízes do trabalho, conforme prevê o artigo 111 da CLT. Os juízes do trabalho integram o primeiro grau de jurisdição trabalhista, exercendo suas funções nas denominadas varas de trabalho. Mas varas de trabalho vão aparecer a partir do artigo 112A da Constituição Federal. Artigo 112A da Constituição Federal. Tranquilo? Então, vejam que a Justiça do Trabalho, na verdade, ela tem 3 instâncias. A primeira instância, que são os juízes do trabalho, do artigo 111 da Constituição Federal, do artigo 644, a linha C da CLT, e depois, em grau de recurso, de duplo grau de jurisdição, a segunda instância, que são os tribunais regionais do trabalho, previsto no artigo 115 da Constituição Federal e do artigo 644B da CLT, e a instância superior, que é o Tribunal Superior do Trabalho, previsto lá no artigo 92, inciso 2A da Constituição Federal, e também no artigo 111A, da Constituição Federal também, e o artigo 644A da própria CLT, obedecendo aí o que prescreve o artigo 8º, número 2, a linha H do decreto 678 de 92, que é o princípio do duplo grau de jurisdição. Então, essa é a estrutura da Justiça do Trabalho, a Justiça Federal especial que cuida da relação trabalhista, ou seja, dos dissídios trabalhistas, sejam eles individuais ou coletivos, que surgirão nos termos do artigo 114 da Constituição Federal, surgirão do dissídio, do conflito entre o empregador e o trabalhador, entre o empregador e o empregado, entre o empregador e o sindicato, entre o sindicato e o sindicato, entre o empregado e o sindicato, entre o trabalhador e o sindicato. O importante é que exista, para que a jurisdição trabalhista seja provocada nos termos do artigo 5º, inciso 34, a linha A da Constituição Federal, por intermédio do instrumento da reclamação trabalhista do artigo 787 da CLT, seja provocada o exercício da heterocomposição através da decisão na Justiça Trabalhista pelo devido processo legal trabalhista previsto no artigo 5º, inciso 54 da Constituição Federal.